geadinha aí, ó. Grama tudo congeada, tá tudo branco a pastagem. E o pessoal que a gente vai dormir nessa geada aí. Dormir eu não sei, hein? Sim, olha o vento que o gelo tá vindo. Campo do Quiriri, tudo geada. Lindo. E pra chegar lá é isso Aquela aqui, parte ó. mais alta é a água, mas aí embaixo. Tá gelando ali embaixo, né? No valezinho. Vamos dizer que isso daí é um orvalho congelado. Isso. Bem isso. Não Bem isso. geada, é orvalho congelado. Talvez nós peguem amanhã. E aí, Ricardo, o que é isso aí? É geada mesmo? Homem geada. Aonde que a gente está agora já? Na Serra do Quiriri. Na Serra do Quiriri. Altos No Quiriri. topo. Alto do Quiriri. Olha a geada, gente, ó. Não dormir no meio de ser geada, mas... Hoje é amanhã, né? E o sol chegando ali. Subir aqui em cima deve estar bonito pra... Cara, que Deixa eu lindo perder dia. alguma coisa, né? Nossa, é fogo, hein? Uhum. Segura porque eu tava quase em cima. 1.400 metros de altitude. 1.400 metros de altitude. Um mar de nuvem, né? Olha, é o campo do Quiriri, olha ali. Olha lá. Parece água, aquelas nuvens. Esse água, né? Viu a grama aqui congelada. É, vai estar bonito. Nossa, tá demais isso aqui. Expedição Quiriri. Perfeito, vamos começar uma jornada agora. Aqui é o campo do Quiriri e vamos até Até a Gruta do Picolé. Para acampar. para acampar e depois vamos visitar também o Monte Crista, Monte Cristo, o Guardião, né? Guardião, Guia. Essa vai ser a nossa aventura hoje aqui. Recentemente participei de uma expedição de pesquisa nos campos do Quiriri, a convite de Ricardo Tibucci, para analisar alguns elementos relacionados a monumentos megalíticos na paisagem do caminho que liga esses campos ao Monte Cristo, em Garuvas, aqui em Santa Catarina. Ricardo Tibucci Logulo é engenheiro civil, mestre em engenharia ambiental e doutorando em patrimônio cultural e sociedade pela Univille, Universidade da região de Joinville, cuja tese é de que esse caminho possa ser um trecho ou um ramal do caminho de Piabiru. Além de mim, Ademir Ramos, pesquisador do Instituto Multidisciplinar de Meio Ambiente e Arqueastronomia, participaram a doutora Érica Fernandes Pinto, pesquisadora de lugares sagrados e representante do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a doutora Ana Paula Claude, arqueóloga, geógrafa e coordenadora do Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville, Valmir Deutsch, guia de turismo e montanhista, e Cleiton, da empresa Quiriri, que nos levou até os campos. Os Campos do Quiriri são uma região montanhosa que ocupa parte dos municípios de Joinville, Campo Alegre e Garuva, todos em Santa Catarina, e abriga grandiosas belezas naturais repletas de lendas. É uma grandiosa gleba situada ao lombo da Serra do Mar, próxima à divisa entre Santa Catarina e Paraná, com mais de 100 milhões de metros quadrados coberto por campos nativos, a uma altitude média de 1.200 metros, onde se destacam mais de 30 cumes. Além da presença de vales, abismos, escarpas e paredões rochosos, o cenário é emoldurado por cavernas, grutas e furnas, protegidas pelas matas que circundam a majestosa paisagem. Suas formações rochosas, espalhadas pelos vales e encostas, lembram castelos medievais, camelos e até um monstruoso lagarto.
No inverno, o ambiente é varrido por ventos gélidos, que uiva constantemente nas formações rochosas, afoguentando o gado para os vales mais profundos. No verão, o clima é ameno, propício para a criação de bovinos, que se alimentam de uma gramínea de coloração dourada, a qual parece uma imensa plantação de trigo vista de longe. Dizem que os campos do Quiriri são habitados por onças, pumas, antas, lebres, tatus, cachorro do mato, como o graxaim, e aves de rapina. Enquanto caminhava nos campos, minha mente transitava por vários personagens e estudiosos que se debruçaram e ainda se debruçam na pesquisa sobre o caminho do Piabiru. A primeira pesquisadora que me veio à mente foi a incansável jornalista Rosana Bond, que, dentre tantos, escreveu o livro A Saga de Aleixo Garcia, o qual, tripulante da expedição de Juan Dias Solis, náufrago em Florianópolis e salvo pelo povo Guarani, mais tarde caminhou com esse por uma trilha até os Andes. Duas imagens da Rosana Bond contando a mim os seus desafios vieram à tona. Alguns professores de história dizendo que Aleixo Garcia nunca havia existido, portanto ela estava caindo em uma armadilha. E dentro de um táxi no Paraguai, cujo motorista conhecia a história desse náufrago. Outro pesquisador foi Luiz Alvarenga Galdino, que percorreu o Piabiru para defender e fundamentar sua hipótese de que a rede de caminhos representava o testemunho de antigas incursões por parte dos Incas com o propósito de estender o domínio até as margens do Atlântico. A arqueóloga doutora Maria da Conceição Beltrão defende o Piabiru como simplesmente uma rede de caminhos que demarcava vias utilizadas em tempos primeiros por povos originários para a penetração no interior das terras. Ela reconhece ser o Piabiru um elo fundamental que liga a pré-história e a história, num processo de assentamento humano. O Dr. Germano Bruno Afonso, meu companheiro de pesquisas, defendia ser o caminho de Piabiru a representação da Via Láctea na Terra, pois para ele o caminho possuía marcos de pedras com indicações dos pontos cardeais, o que revelava um profundo conhecimento em astronomia por parte dos povos originários do Brasil. O pesquisador e montanhista Henrique Paulo Schmidlin, no primeiro Encontro Nacional de Estudiosos do Caminho do Piabiru, em Pitanga, no Paraná, defendeu que alguns trechos da famosa Rota dos Tropeiros faziam parte do antiguíssimo Piabiru e afirmou que todas as trilhas velhas que subiam no litoral paranaense rumo a Curitiba, como a da Graciosa, se uniam ao tronco principal do Piabiru. Nesse mesmo encontro, o pesquisador Clemente Gaioski contou como ele e seus amigos mapearam o caminho do Piabiru em Pitanga e em Campo Mourão, no Paraná, e que a Rosana Bond mostrou-lhes o relato de Cabeça de Vaca e de seus aliados, que descrevia a passagem por ali, registrando coordenadas geográficas precisas do município em seu diário. Aqui tem algumas falhas geológicas e tem umas pedras que chamam de geométrica, mas aqui tem um monumento apoiado em cima dessa pedra que já é bem interessante a forma como ele está apoiado e também a direção dele aqui para o solstício de inverno. E aqui tem outros monumentos que precisam ser analisados, na verdade, mas tudo faz parte de um conjunto que marca esses veios energéticos do planeta. Ó, lá tem uma outra pequena e lá é a Pedra da Tartaruga. Então são muitos monumentos aqui que precisam ser realmente analisados. Mais um bloco de rocha aqui, bem interessante, apoiado por uma pequenininha, também na direção lá, norte-sul, e nesse veio desse corte de
forma uma espécie do caminho. Se liga onde eles estão lá. Lá naquela direção. Lá onde está o que eles chamam de um caminho pavimentado. Mas na realidade parece ser zoológico. Interessante essa pedra, né, Ricardo? Sim. Pezinho. Naquela sobreposta, né? Isso. Desde o lugar que ela tá, né? Ela não tá lá embaixo do vale, né? Ela tá Sim. no divisor da água. Olha que local Sim. importante. Além do divisor de água, se ali está lá leste-oeste, aqui está marcando, parece norte-sul, com aquela pedra lá. Com aquela que a gente viu, parece norte-sul. Sim. E lá a tartaruga. A pedra quadrada e a pedra redonda, aqui no início da trilha, elas estão basicamente alinhadas norte-sul e apontando para o monumento à pedra da tartaruga. A gente vai aqui agora e vai pra lá. Lá naquela ponta. O picolé tá num daqueles dois montinhos ali. Ali é o Monte Cristo e aquele é o Guardião, é isso? Esse morro ali em cima, sabe? Esse da Lapinha, Isso. fizemos aqui também a igrejinha, né? É. Uhum. Os alemães. Ah, é verdade. A igrejinha Fizemos o 6 aqui. de julho, Morro da Laje, Sinistro. Na volta, três vamos, dias se bem der andado tempo, vamos também. tentar dar uma volta ali, mostrar pra eles. Uma dessas a gente sai um pouquinho mais cedo, não sei qual que é. Outro lugar que me chamou a atenção foi esse bloco de pedra aqui no topo desse morrinho aqui. Você vê ali de baixo. Mas ele serve como uma mira, parece, entre duas pedras. Bem interessante, ali a mira, lá embaixo. A minha sombra do lado dela. E apontando aqui assim nessa direção, mais ou menos para o solstício de inverno, lá com o Morro Pelado. E ali com o castelinho também. Então é um campo muito bom para se trafegar, porque a vegetação aqui não cresce. Então dá para alcançar o Planalto e até para outros continentes, ou para outros países da América do Sul. Aqui está a mira e também tem uma espécie de um altar aqui. Ali aquela pedra pequena e na direção dele tem o guardião lá na frente. Achei interessante a posição daquela pedra que estive ali em cima agora há pouco. E a mira dela lá com o castelinho e também com o guardião do Monte Cristo. Então, para deixar registrado aquele afastamento daquelas duas pedras que parece uma mira. E apontam lá para o Morro Pelado, na direção do sol no inverno e pôr do sol no solstício de verão. Aqui na cabeça do lagarto, esse monumento em forma de menir também me chamou a atenção. Esse monumento, apoiado em duas bases, formando uma gruta embaixo dele, conhecido como bivac, também já chama a atenção de todos que passam por ali. E esse conjunto ao lado dele também vem chamando a atenção de Ricardo Tibucci, porque na base desse monumento tem uma espécie de escadaria. Aqui o pôr do sol, o Morro do Quiriri, onde estamos acampados, e a lua lá, quase cheia. Domingo será dia de lua cheia. Esse aqui é o Morro do Campo do Quiriri, e ali do lado, aquele morro ali, o Monte Cristo, onde está o guardião ali. Aqui foi colocada aí pra uma cunha ali que está escorando aquela pedra embaixo ali. Então assim, a gente não pode olhar o elemento, separar ele do meio.
Isso é tudo conjunto, né? Tudo esse conjunto, essa transformação. Mas a cabeça assim, Pelas fendas. Ali em cima o espelho d'água. E aqui essa fenda com essa pedra sobreposta a outra aqui. Eles significaram ela. Sendo analisada pela geóloga Enfim. Ana e Tem que ser o estudado, eu acho, sabe? pesquisador Ricardo Tiburcio. Lá em cima onde eles estão é o espelho d'água. Aí tem esses, parece 2 monumentos, esse aqui um pequeno. Outra coisa que Ricardo Tiburcio tem chamado a atenção são para pedras colocadas no meio das fendas. Parece que servem para elas não fechar novamente. Tenho encontrado isso em diversos lugares, especialmente nos sítios megalíticos aqui em Florianópolis também. Ainda com relação a esse conjunto megalítico, Ricardo denominou ele de Pedra do Pássaro, pela forma que ele tem com uma ave, e também por ele estar associado às montanhas andinas, que ganham essa forma de aves, como do côndor, e representando essa geomância da Terra. Estamos entrando na Gruta do Picolé, ela é gigantesca. E aqui Ricardo acredita que tenha tido algumas intervenções humanas. Então vamos olhar aqui o que nós temos de interessante na Gruta do Picolé. Uau, é uma casa na verdade. Olha isso. Olha isso, o assoalho lá no chão. É gigantesco. Muita gente perguntou aqui, provavelmente não. Se a gente estava falando como o Henrique encontrou isso aqui, ele deve ter visto. Detetor de metal, para poder ver, às vezes ferramentas e coisas, porque isso aqui é no período de 1850, né? 1800 e pouco. Porque os indígenas aqui fizeram. Outra coisa que me chamou a atenção foi esse bloco granítico dentro da caverna, com esse lascamento em sua volta, que parece querer representar uma montanha ou alguma coisa meio parecido com uma chacana. Pode deixar até conta de flecha esse bobear. Nunca estava olhando atrás da gruta lá? Não. Bom, você via nós que eu. Fazer uma escada. É interessante, está apoiada sobre 3 pontos. Joga um truco aí. Mas é um lugarzinho bem interessante, uma sacada, uma área, Com os bancos, olha aqui. onde tem uns banquinhos em volta. Porque se fosse com a função indígena, ele teria que ter lugar para ele ficar de boa, né? Bem interessante essa mesa aqui. Essa rocha realmente desafia as leis da natureza. Porque se ela estava encostada nessa pedra, como que ela iria se afastar até aquela distância lá, para ficar na beira daquela pedra lá, Então, mas ela está bem, de forma que qualquer balanço, qualquer impulso jogaria essa rocha lá embaixo. Então, isso percebe que esse movimento que colocou ela aqui teve vários impactos. Ali a gruta do Picolé, onde a gente estava ali embaixo agora. Aquela pedra toda em cima forma a gruta, embaixo dela ali. E aqui outras pedras, ali do lado também o espelho d'água, e aqui atrás o Monte Crista, onde está o guardião. Eu vou ver se vou até aquela pedra ali,
Pena que eu não trouxe uma corda para amarrar aqui em cima, que eu teria que descer e subir pela corda aqui, para cortar aquele pinus heliótico, que a raiz dele pode prejudicar esse monumento e jogar ele para baixo. Porque a raiz vai levantando e vai levantando a pedra também. O poder das árvores são muito grandes. Então eu tenho que tirar ele. Tenho que buscar uma corda e fazer isso. De qualquer forma, eu consegui descer essa pirambeira sem corda. Depois não sei se eu consigo subir, mas qualquer coisa eu chamo meus amigos para cortar aquele pinus e para fotografar ela mais de perto. Ela é muito bonita. Consegui tirar esse pino daqui. Aí está o monumento megalítico, sozinho, sem o pino agora para botar ele em risco. Gratidão por mais esse movimento, por estar aqui. Essa é a pedra do picolé. Aquele é um guardião. O outro guardião ali no Monte Cristo. E ali em cima onde estamos acampados. Tem que ir abrindo o trilho. Vamos lá na cabelinha, tem uns olhos lá. Aqui, como é que chama esse lugar aqui? Rio Três Barros. Mas a trilha é a trilha... A trilha antiga, né? Aqui eu acho que é dos Ambrósios, né? Isso. Trilha dos Ambrósios. É conhecida como a trilha antiga. É... Pouca gente que conhece, na verdade, isso aqui. O que você acha que é isso aqui? Uma possível estrutura subterrânea. Um rebaixado aqui com uma pedra ali na frente. Como é que eles faziam essa estrutura subterrânea? Eles cavavam para ficar dentro, para fugir das intempéries e faziam um telhado por fora. Aqui ela seria uma única, mas em alguns locais eles podem fazer até duas próximas e fazer pequenas túneis que ligavam uma para outra. Isso pode acontecer. Perfeito. No dia seguinte, deixamos a Gruta do Picolé e nos dirigimos para a Pedra do Lagarto. No caminho, passamos pelos monumentos megalíticos Pedra do Bivac e suas vizinhas e por uma possível estrutura subterrânea, como observou a doutora Ana Paula. Enquanto caminhávamos, um conjunto megalítico chamava a nossa atenção. Ele é conhecido como Pedra da Lâmpada, que se destaca na paisagem a longa distância. Talvez sua forma tenha dado o nome a este conjunto megalítico. Parece uma lâmpada do estilo antigo. Eles, na paisagem, pode servir como referência para solstícios, equinócios, lunistícios e outros eventos astronômicos, ou até mesmo para dar nome na paisagem para quem está fazendo caminhada. Assim como percorremos várias partes do caminho e esse caminho tem vários nomes dados pela sua paisagem. Ao lado dele também 3 pedras me chamaram a atenção, colocadas umas sobre as outras. Como eu estava longe do acampamento e havia muitos outros monumentos
a ser visitado nessa cordilheira, tive que acelerar o passo. Este menir, próximo à Pedra da Lâmpada, também se destaca na paisagem, e é muito interessante observá-lo do ponto de vista da arqueoastronomia. Estava distante do acampamento e o sol estava se pondo, estava a quase 5 quilômetros de distância. Mas à medida que eu caminhava pela cordilheira, alguns monumentos se destacavam, como esse portal, e isso fazia com que eu continuasse caminhando em busca desses lugares e documentando esses conjuntos megalíticos. Como observou Ricardo Tiburcio, parece que alguns desses blocos granitos foram fendidos intencionalmente para formar certos tipos de estruturas na paisagem, como esse portal. Aqui atrás do portal, bem interessante esse lugar, esse portal aqui. Incrível, cada lugar, cada monumento, cada instante é fantástico. Que visual. E as pedras por onde já passei, os morros. E aqui vim encontrar com esse portal. Lindo, gratidão, gratidão. E olha só o trono que tem na frente dele. Gente, que coisa incrível. Estou aqui sentado nesse trono. Que coisa incrível, acompanhando o pôr do sol aqui nessa montanha sagrada. Os Campos do Quiriri. Olha, não imaginei que fosse encontrar um lugar tão bonito na minha vida, com monumentos, com muita história, muito legal. Eu estou realmente fascinado e encantado por essa expedição que estamos fazendo. Muito obrigado a todos, obrigado Senhor, especialmente. Obrigado ao Espírito e meu Espírito por estar me acompanhando. Gratidão, gratidão, gratidão. Estou pegando o último instante aqui no Morro do Quiriri. E aqui mais um portal. E olha quem está lá atrás. O guardião do Monte Cristo. Aquele monumento lá atrás é o guardião do Monte Cristo. Vou botar ele aqui dentro do portal para a gente ver como é que ele fica aqui dentro do portal. Ah, vai ficar lindo. Olha isso. Olha isso aqui, ó. Lá dentro do portal, o guardião do Monte Cristo. Oh, impressionante. Cada coisa aqui em cima nesse morro, nesses campos do Quiriri, que deixa a gente impressionado. Mais uma vez, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. A única coisa que eu posso fazer é agradecer. Olha aquilo ali, coisa incrível. Que montagem. Não dá para dizer que não é uma montagem, né? Olha a face dele, coisa mais fofa, mais linda. Vem aqui do lado do portal, olha aqui o portal, olha isso, caraca. Olha só o guardião do Monte Cristo dentro do portal. Vamos voltando um pouco. Esplêndido, gratidão. Gratidão por me permitirem estar aqui, nesse lugar tão fantástico. Olha lá, a lua cheia. Uhul! Aquele é o morro que o pessoal chama do Lagarto. Aqui são esses monumentos que estão alinhados lá com o guardião do Monte Cristo. E aqui a nossa querida e amada lua cheia. E embaixo um mar de nuvem. Lindo, lindo, lindo. Olha isso aqui.
o guardião do Monte Crista, ali o Morro do Monte Crista, tudo encoberto, lá a Baía da Babitonga, só um pouquinho aberto, lá o Canal do Palmital, a lua cheia e esse lindo pôr do sol lá no Morro do Lagarto, onde nós estamos acampados. Estamos acampados lá, agora eu vou ter que voltar toda essa trajetória para lá. Só para finalizar essa minha aventura aqui no morro e mostrar esse lindo visual, esse mar de nuvem cobrindo todas as montanhas, a cidade, tudo encoberta por essas neblinas. E aqui o pôr do sol lá no Morro do Lagarto, onde estamos acampados. Agora tem uma grande jornada, atravessar 2 montanhas, 3 aí, pico. Nós estávamos acampados hoje de manhã, lá naquele pico lá, onde tem uma barraca lá. Cadê ele? Acho que é nessa direção aqui, aquela barraca lá. Estávamos lá hoje de manhã, retornamos para cá e já estamos aqui no Morro do Lagarto. Amanhã temos algumas horas ainda de caminhada, com mochilas pesadas, com os equipamentos e tudo. Ao amanhecer, nossas barracas estavam de frente para o morro onde eu estive ontem no final da tarde e onde eu acompanhei o levante do grupo de estrelas As Pleiades, que marca a posição do Sol no solstício de inverno, das Três Marias, que marca a posição do Sol nos equinócios, e de Sírius, que marca a posição do Sol no solstício de verão. Ainda a leste de nossas barracas, no morro intermediário, um bloco de rocha marcava a posição da Lua. Neste mesmo local, tivemos o privilégio de acompanhar o nascer do Sol próximo à Pedra da Lâmpada e o ocaso da Lua, que se encontrava na posição do pôr do Sol do solstício de verão. Ricardo Tiburcio encontrou uma posição confortável para ver o levante do Sol, da Lua e das estrelas a leste no morro onde estive ontem à tarde. Aqui na frente a Pedra da Lâmpada e mais ao norte o Sol na posição dele na metade do inverno. Após aquele lindo amanhecer, nos dirigimos à colina em que estive no dia anterior, no final da tarde, e passamos por um portal, o qual denominei de Portal Oeste. Ele está alinhado com a Pedra da Lâmpada para os lunistícios menores. A partir de análise de alinhamentos traçado pelo Google Earth, verifiquei que a partir desse Portal Oeste é possível acompanhar o nascer do Sol nos solstícios e equinócios e dos lunistícios maiores e menores. Com relação a essas pedras que estão nessa colina da frente, que se sobressaem na paisagem, como a Pedra da Lâmpada, o Portal Leste e o Portal Sul. Durante os 3 dias de expedição nos Campos do Quiriri, analisei e documentei vários monumentos megalíticos, dos quais tracei alguns alinhamentos e que se coincidem com alinhamento do Sol nos solstícios e equinócios. Com certeza há necessidade de estar nesses lugares nas mudanças de estações, para acompanhar os alinhamentos entre eles com o nascer do Sol, da Lua e das estrelas fixas. Estamos batendo em retirada, depois de visitar e documentar vários monumentos megalíticos aqui. Estamos indo embora. Domingo, 14h44. Só essa subidinha que temos pela frente carregada. Na volta, vim refletindo sobre alguns pontos de aquele caminho, ser ou não um trecho ou ramal do caminho do Perebiru.
Primeiro ponto. Se as pesquisas publicadas pelo Dr. Marco Aurélio Nadal Demais estão datadas corretamente, onde ele diagnosticou um assentamento de caçadores e coletores de 8.700 a 6.200 antes do presente, ali nas colinas costeiras circundadas pelas áreas baixas e planas, isoladas do corpo principal da serra do município de Joinville, não seria o caminho que dá acesso aos campos do Quiriri, construído primeiramente por esses caçadores e coletores, já que os campos continuam sendo habitados por animais de várias espécies e que na época possivelmente seria uma região propícia para caça e coleta? Isso corroboraria a proposta da arqueóloga Maria Beltrão, pois além do litoral, os campos de Curitiba também foram habitados por povos originários. Ao visitarmos a Cachoeira da Cabeluda, percebi 2 tipos de pavimento no caminho. Um trecho com pedras brutas, ásperas e bem encaixadas, e outro trecho com pedras cortadas, lisas e bem encaixadas. Como tenho experiência em construção de caminhos, percebi que se o caminho em questão tivesse sido feito somente pelo Império Colonial, as pedras estariam misturadas. A pergunta é, será que o caminho mais antigo foi feito ou restaurado pelo Império Colonial, ao invés de ter sido todo esse trecho de garuva que dá acesso aos campos do Quiriri, construído por eles? Creio que um estudo e uma escavação detalhada possam esclarecer a dúvida, pois se o caminho de Piabiru tinha 8 palmos de largura e até 40 centímetros de profundidade, basta verificar se o pavimento de pedras brutas obedece a esse mesmo padrão. Ao estar acampado no Monte Pedra do Picolé, em Monte Cristo, percebi o instrutor Reinaldo e seu aluno se orientarem no espaço e no tempo, por meio de cartas geográficas e pela paisagem. E ao observar a direção da Via Láctea, com o Atlântico e o Pacífico, lembrei do saudoso professor Germano. Se ainda hoje esse lugar serve para aprendizado, esses campos não poderiam ter sido usados por sábios para instruir aos jovens em tempos pretéritos? Ao observar o levante e o ocaso do sol, da lua e das estrelas, eu lembrei de que os povos antigos usavam o céu para direcionar o cotidiano, e como as nuvens geralmente ficam abaixo das montanhas nos campos do Quiriri, a cena de ensino-aprendizado pode ter se repetido inúmeras vezes. A vegetação de gramínea proporciona avistar vários cumes distantes uns dos outros, o que facilitaria transitar por longas distâncias, do Atlântico ao Pacífico, principalmente em épocas de temperatura mais alta, quando as geleiras derretem e abrem passagem para o transporte de mercadoria, como acontecia no Himalaia, na rota da seda entre Índia, Paquistão e China. Em conversa no acampamento, a doutora Érica Fernandes Pinto sugeriu que Cabeça de Vaca e seus aliados omitiram a localização correta da entrada do caminho de Piabiru para preservar o acesso aos Andes e proteger aos povos originários, pois a corrida ao ouro atropelava a tudo e todos, pois Cabeça de Vaca tivera experiências positivas com os povos indígenas na América do Norte e deram como entrada um rio não navegável por grandes embarcações, no caso, o Itapucu. Após anos de análises a vários conjuntos megalíticos e seus alinhamentos astronômicos, solstícios, equinócios e lunistícios,
Perceba a intencionalidade e a interação humanas. Por exemplo, a existência de um ciclo de fertilidade ritualizado em cerimônias de passagem entre membros de tribos distintas, como é o caso da cama no Observatório Pedra Virada, no Morro da Galheta, em Florianópolis, Santa Catarina, conforme menção em meu livro Divinogênesis. O convívio com várias pessoas de diferentes etnias e estudos bibliográficos sobre populações da América Latina indicam que os povos originários se assemelham uns aos outros. Eles não têm pelo no corpo, sua estatura e fisionomia são parecidas, e o cultivo de alimentos como a mandioca, o milho, a batata, o feijão e a banana é o mesmo em lugares distintos. Outro dia, perguntei a um representante do povo Guarani, o que acontece com uma mulher de sua aldeia se ela gostar de se casar com um membro de outra tribo, um caigangue, por exemplo. Ao que ele respondeu, ela vai morar na aldeia dele e se torna uma caigangue. Também perguntei, e se for o homem que gostar de uma moça caigangue? Ele traz a moça para morar na sua aldeia, disse em resposta. Se existem essas regras de convivência, será que esses caminhos não serviam de interação entre eles? Ao invés de denominarem aos territórios, será que não o faziam a seus povos? Guarani, Caigangue, Xoclengue, Xetá, etc. Sabemos que o Tingui foi quem habitou os campos curitibanos. No Parque Tingui, em Curitiba, no Paraná, encontra-se a estátua do cacique Tindiquera, por exemplo. Marcações megalíticas na paisagem parecem ter sido usadas para determinar calendários de comemorações, e por que não de miscigenação entre tribos, a fim de fortalecer a raça humana? Em vez de tantas polêmicas a respeito do tema, não seria mais produtivo e rico unir forças para defender essa rede de caminhos, assim como gravuras rupestres, monumentos megalíticos, sambaqui e povos restantes, e considerá-los patrimônio da humanidade? Estamos chegando ao final de mais uma expedição. Aqui é a doutora Érica Fernandes, que trabalha com sítios sagrados. E aí, doutora? Muito bom, só agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, conhecer lugares novos e também com esse time, né, tão especial aqui, com tantas trocas, tantas histórias legais para compartilhar. E sobre a sacralidade desse local, o que você achou? Eu acho esse lugar muito mágico, muito incrível, assim. É uma preciosidade, assim, que precisa ser mantida, preservada, porque é um lugar muito especial, assim, que passa uma conexão muito forte com a natureza, com esse divino, né, que há em tudo, assim. Não tem como não se emocionar observando as paisagens e sentindo essa natureza muito especial mesmo. Perfeito, Ricardo Tiburcio, o sobrenome mesmo? Tiburcios. Tiburcios. Também é só agradecer, né? Pô, esses dias foram muito bons, né? Visitar esse lugar maravilhoso aí, com vocês, pessoas especiais também. E aqui é um local importante, né? Cada vez mais eu tenho certeza que aqui é uma importante conexão entre o Planalto e o litoral. E desde sempre foi utilizado aqui. E esse é o seu tema da sua tese, é isso? A gente está juntando informação, tá juntando para isso. É cedo, né? Mas como aqui talvez um possível ramal do Piabiru, é isso que a gente está tentando pesquisar. Ótimo. É a doutora Ana. Eu acho que foram 3 dias bem cheios de interações, discussões, conhecimento, trocas de experiências, tudo muito válido. E como o doutor ele falou, né, doutora Érica, isso aqui é maravilhoso e tem que ser preservado quanto mais possível, que tem muita história ainda para contar daqui. Você é coordenadora do Museu do Sambaqui, é isso? Isso. É Joinville. Isso. E geógrafa. E arqueóloga. E o Valmir aqui, que é o nosso guia, nos conduziu. Foi um prazer guiar vocês aí, ter essa experiência de vida aí com vocês. E só agradecer mesmo. Esse final de semana foi incrível aí com vocês e
que eu aprendi, as pessoas que vocês são, né? Algo novo para mim, parte, né? E é bom ter essa experiência nova assim, né? E é bom sempre ter conexões diferentes. Vamos. Pois é, estou vindo na área da arqueoastronomia tentar ver algumas questões aqui que eu já tinha tempo que eu estava analisando. Vi muitas pedras muito interessantes e agradecer por essa equipe maravilhosa que estava lá, cada um com a sua opinião, com a sua vivência, com o seu conhecimento. Valeu muito, foi fantástico.